Quem tem um irmão do lado aí, fala assim: pensai nas coisas que são de cima. Amém? Quem lembra onde está esse texto? Na Bíblia. Amém. Tá certo, velho. Amém. Bom, talvez o que eu vou falar aqui, você não tem muito a ver com escola bíblica. E talvez tenha profundamente a ver com a escola bíblica, né? Ontem, o Dr. Rubens, ele esteve lá na minha casa, ele queria que eu calculasse umas áreas lá, que ele trocou um piso na casa dele, e a casa dele é meio recortada, aí eu fui calcular no computador essas áreas para ele, né? E nós estávamos conversando, e nem sei por que começou um assunto sobre um pastor que ele teve ou conheceu desde a época em que ele morava em... Meu Deus. Lá em Mato Grosso, Dourados. Isso, Dourados. Ele morava em Dourados e aí veio um pastor acho que do Paraná, para Dourados. E esse pastor, ele conheceu esse pastor e ele estava me contando um testemunho desse pastor. E é uma coisa muito constrangedora. Esse pastor, ele é um pastor, assim, tem uma visão missionária e ele apoia trabalhos em igrejas fora do Brasil também. E ele tem mais de 30 igrejas, e essas igrejas que ele tem não é que é da igreja dele. Ele sonda pastores em lugares que ele acha, onde Deus mostra para ele, né, que seriam carentes de uma ajuda, e aí ele adota aqueles pastores e contribui, né, como uma missão. O certo era o Dr. Rubens, né? Quem conhece ele sabe que ele conta as coisas aqui no mínimo detalhe, né? Mínimo detalhe e você se emociona, né? Mas aí esse pastor tinha um objetivo de ir a um determinado país e esse país estava fechado. Isso é uma coisa bem recente, um pouquinho antes da pandemia. E ele precisou, né, as coisas aconteceram para ele descer no Camboja. Camboja é um país vizinho do Vietnã, né? E ele desceu no Camboja, eles pensavam, ele não podia entrar naquele determinado país através de avião, ele desceu no Camboja com a intenção de ir de carro, né? Tentar atravessar aquela fronteira de carro. E quando ele desceu no Camboja, ele foi para um hotel e na primeira noite que ele ficou lá naquele hotel, ele desceu, né, para comer alguma coisa. E quando ele estava fazendo uma refeição, chegou uma pessoa, viu que ele era turista, chegou uma pessoa com um catálogo de crianças, né? Um catálogo de crianças oferecendo para ele para ficar com aquelas crianças. Bom, aí ele achou aquilo lá um absurdo, falou, não quero, não. Mas aquilo lá ficou no coração dele, mas o que é isso, né, que está acontecendo aqui? Aí ele foi conversar na portaria do hotel. Aí a pessoa da portaria falou, não, o senhor está querendo isso daqui, não precisa ir pegar esse pessoal de fora, não. Nós temos uma lista aqui de lugares, né? E
Aí eu, tá vendo? Se fosse o Dr. Rubens, ele ia contar bem melhor. Eu não contei o antes. Quando ele foi entrar no avião que era para ele ir para Camboja, Deus deu uma palavra para ele, assim: deixai vir a mim as criancinhas. E ele não entendeu nada daquilo, né? Quando ele desceu no Camboja, que um obreiro da igreja do Camboja foi receber ele, falou assim: pastor, Deus mandou te falar, deixar vir a mim as criancinhas. Eu não entendi nada disso, né? Não entendi nada disso, mas aí o pastor falou: meu Deus, Deus me falou lá atrás, agora ele fala aqui de uma maneira totalmente diferente. E aquilo lá começou, né, na mente do pastor: mas o que é isso? E quando ele foi lá na portaria do hotel e a pessoa falou, ofereceu aquele serviço outra vez para ele, né, veio o texto novamente para ele: deixar vir a mim as criancinhas. Aí ele falou: não, eu quero sim, eu quero ir lá ver isso. E aí a pessoa já chamou um táxi, né? Ele pegou o táxi, pegou aquele folheto e chegou num determinado lugar. Aí mandaram ele esperar um pouquinho, de repente entregaram uma senha para ele, e nessa senha estava lá, quarto número 12. E aí mandaram esperar. De repente surge uma pessoa, fala assim: não, quarto número 12, pode ir. E aí ele começa a andar num corredor, né, um corredor escuro, ele fala, e aí um monte de cabines com um pano na frente, tipo uma cortina. E aquele pastor, ele entra, ele começa a abrir aquelas cortinas daquelas cabines, e ele fala que tinha aquelas criancinhas lá no fundo das cabines, crianças 7, 8, 9 anos, né, com aquela feição de horror, de medo. E aquilo foi, ele abriu um, abriu duas, abriu três, e via aquilo lá, e aquilo lá começou, né, dar uma dor no coração dele. Aí ele abre uma outra, aí tinha uma pessoa que ele diz, né, que parecia um bicho agarrado numa criancinha, né? E aquilo, ele nem acabou de ir lá no 12, ele nem quis saber, foi embora. E aí Deus despertou no coração dele, né, por que ele tinha ido lá no Camboja, por que Deus tinha falado para ele vir a mim as criancinhas. E ele nem foi para o outro país que ele queria. Eles juntaram todas as economias que eles tinham, que era o pensamento, né, de investir. Eu acho que o outro país era Nepal, pelo que o Dr. Rubens fala. E aí ele aluga uma casa e vê quantas crianças eles poderiam comprar, porque as famílias vendem as crianças para aquele tipo de atividade comercial, né? E aí eles conseguiram comprar 6 meninas, né? Eles tinham o valor de 6 meninas, alugaram a casa e começaram a tratar dessas meninas, tratar daqueles traumas que essas criancinhas tinham. E depois eles conseguiram, acho que mais 5, até que a casa ficou pequena. E assim, mais ou menos no fim da história, Deus abriu a porta de um hotel que estava fechado, e eles conseguiram, né, o hotel se fechou por causa da pandemia, então é um negócio muito recente, é uma coisa recente. Aí a pessoa queria, acho que $5.000
de aluguel desse hotel. Aí eu sei que eles conseguiram esse hotel muito bom, um hotel novo, por $2.500, e hoje eles têm uma quantidade enorme de meninas que eles compram, essas meninas, e estão tentando, né, resgatar a vida dessas meninas. Diz que as primeiras já são pregadoras do Evangelho, né? E é uma história ao mesmo tempo maravilhosa e ao mesmo tempo muito triste. Por que eu estou falando isso? E por que nós temos que pensar nas coisas de cima? Nós conversamos um pouquinho, né? Aí eu comecei assim a pensar, por que no meu coração não desperta algo de falar assim, quanto custa uma menina dessa? Para a gente mandar o dinheiro para aquela pessoa e resgatar pelo menos um. Então eu não sei o que a gente faz, até que ponto nós estamos pensando nas coisas de cima, né? Até que ponto? Por que a gente não faz um esforço para no nosso coração você decidir por almas como esse tipo, dessas coisas que estão acontecendo? Às vezes nós estamos tão preocupados aí com coisas que, o governo agora vai fazer isso, o governo vai fazer aquilo, e agora as coisas vão ser difíceis. Então, o que eu queria talvez trazer para nós aqui nessa manhã é que nós possamos pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que o Senhor acha que são importantes, não aquelas que nós achamos importantes, né? E que possa, assim, que o Espírito Santo possa colocar uma convicção no nosso coração, para viver essa vida que Deus espera que nós vivamos. E a gente, muitas vezes, nós estamos preocupados conosco, nós estamos preocupados com os nossos filhos, nós estamos preocupados com a nossa casa, nós estamos preocupados com aquilo que a gente vai comer, né? E tem tantas coisas, tantas injustiças no mundo, que talvez nós poderíamos ajudar um pouco, né? Mas depende do nosso coração. Colossenses 3, e 2, a palavra do Senhor diz assim: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aí o Senhor fala lá em Mateus, né? Para a gente não ficar ansioso por coisa alguma. Mas aí vem aqui no nosso coração, nossa, mas o que eu vou fazer, né? Já pensou se eu perguntar quanto custa uma menina dessa e eu precisar gastar as coisas que eu tenho com uma coisa que eu nem vou ver? Por quê? Porque eu estou ansioso no meu coração para não se preocupar comigo e não com as coisas que são de cima. Vamos ficar de pé.
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esta manhã que estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. E se existe um pedido a ser feito a Ti, porque nós dependemos totalmente de Ti, Senhor, é que o Senhor possa abrir o nosso coração para as coisas que são do alto, das coisas que vêm de Ti, das coisas que são importantes para Ti. Foi por isso que o Senhor disse em vários lugares da Tua palavra, palavras que saíam da Tua boca para nós, diretamente para cada um de nós, falando assim: ó, não sejas ansioso, ansiosa por coisa alguma, eu é que providencio tudo na tua vida, tudo é meu. Então, Senhor, que o Senhor possa estar falando conosco em todas essas coisas novas que o Senhor coloca na nossa vida, na nossa frente, para que nós possamos tomar uma decisão de atitude e que o nosso coração possa fazer essas coisas, Senhor, de uma maneira totalmente entregue a Ti, sabendo que o Senhor quem vai providenciar, mas que tem muitas coisas que vai depender do nosso coração. Ô Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor possa colocar no coração de cada um aqui que em pensar nas coisas que são de cima, que são do alto, que nós possamos pensar menos em nós e pensar no Teu reino, Pai. É isso que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.